as drogas, elas alteram o nosso funcionamento cerebral, certo? Então, a principal pergunta que a gente precisa fazer é: o que me faz querer usar uma droga? Lembrando que tudo que causa, né, alteração nesse funcionamento orgânico do cérebro é droga. Desde dipirona até, né, cocaína, crack, todas essas doenças, álcool, todas essas drogas que a gente conhece. Então, droga é aquilo que causa uma alteração no nosso organismo. E a droga, né, essas drogas que a gente chama drogas de uso recreativo, né, como a maconha, a cocaína, o álcool, o cigarro, né, o tabaco, são drogas que trazem uma sensação, né, de relaxamento ou de euforia, né? A cocaína dá uma certa euforia, né? A pessoa se sente com energia, né? O cigarro mesmo que por muito breve, né? A sensação é muito breve, por isso que quem é viciado em cigarro fuma uma carteira 2 por dia, né? Mas dá um certo relaxamento ali, né? Momentâneo. Então, assim, é necessário entender por que é que se busca esse relaxamento na droga, né? O que é que está acontecendo com esse corpo que ele precisa da droga para encontrar essa sensação de prazer, para encontrar essa sensação de relaxamento, né? Porque é que isso não está sendo produzido de formas mais orgânicas, né? Nas relações, né? Com as tarefas, com o dia a dia. Certo. Essa questão do uso recreativo, o que significa? Então, é um termo utilizado, né, para atribuir o uso de drogas nessa busca por prazer, né? Por prazer. E aí, né, se faz uma diferenciação entre o uso abusivo e o uso recreativo. Mas para a gente aqui, eu acho que o que é mais importante é a gente entender o que se busca, né, nesse uso. Para, inclusive, não entrar numa moralização, né? A droga sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Sempre houveram entorpecentes e sempre houve a expectativa humana, né, de sentir efeitos os mais diversos experimentar os efeitos os mais diversos no próprio corpo, né? O humano tem curiosidade, né? O humano se alimenta da experiência, o humano se alimenta, né, de experimentações sensíveis. Mas a gente tem um problema quando essas experimentações, né, causam efeitos, né, prejuízos para a vida do usuário. Caso, por exemplo, seja aprovado aí o uso da maconha, principalmente, está sendo discutido no STF sobre a liberação de 25 a, no máximo, 60 gramas, porque, segundo alguns ministros, acreditam que, no caso, o usuário é diferente do traficante, no caso. Então, está sendo discutido já há muito tempo, no caso, a liberação. Somente essa quantidade qual foi citada. Na sua avaliação como psicóloga, realmente isso aí vai poder ajudar essas pessoas que são dependentes ou, na verdade, vai se tornar pior a situação para poder controlar? Não, eu acho que a principal questão, quando a gente fala de legalização, né, de uma determinada quantidade de maconha para o consumo, né, regulamentado, é que a gente vai ter um efeito, né, em relação ao tráfico, né, em relação às prisões do povo preto, porque a gente sabe que os principais alvos, né, da não legalização da maconha é o adolescente, né, negro de periferia que está fazendo essa venda, e é o único que aparece quando se fala, né, de guerra a drogas. Ninguém pergunta de quem é o avião que entra no país, né, com as drogas. Ninguém se pergunta como é que a droga passou pela Polícia Federal. Mas a gente vê todos os dias na televisão, né, a apreensão de maconha
E quem está preso é um menino pobre e preto. Então, isso é o mais importante quando a gente fala de legalização da maconha. Em relação ao consumo, sempre houve e sempre vai haver consumo de drogas. A legalização não tem um efeito, né, importante nesse sentido. Isso se comprova quando a gente estuda a experiência de outros países, né? A gente tem um problema muito maior, por exemplo, em relação ao álcool. Se a gente for questionar, né, o problema da legalização das drogas, a gente entende que o álcool ele contribui para muito mais produção de violência nas casas das pessoas, nas famílias, do que a maconha, por exemplo. Né? O álcool contribui muito mais, se a gente pega estatisticamente, para o adoecimento das pessoas do que a maconha. Então, assim, tem um discurso que envolve muita moralidade quando se trata de legalização da maconha, que a gente precisa ter cuidado, né, para avaliar. Até preconceito também, né? Porque a maconha veio da África, enfim, tem todo um preconceito, um racismo também, né? Com certeza, com certeza. O racismo é o foco central desse debate. É verdade. Romário Evangelista? A minha pergunta é sobre aquelas pessoas que usam remédio para dormir, e muitas pessoas dependem do SUS. Tem alguns locais que falta esse remédio e essas pessoas não conseguem dormir. Isso pode gerar um problema mental, porque a pessoa já está um pouco dependente, digamos assim, porque aquele remédio. Isso pode gerar um problema mental, que ele ficar pensando em chegar um dia e o remédio acabar e ele não ter lá suficiente lá na farmácia pública ou algo do tipo. Sim, né? Nenhum medicamento de uso contínuo deve ser retirado abruptamente, né? Bruscamente. É necessário que haja um desmame, se for o caso de fazer essa retirada. Mas muito importante também é a gente questionar, né, o excesso de consumo que a gente encontra hoje de medicamento para dormir, de droga para dormir, né? As pessoas usam muita droga para dormir, desde antialérgicos a Rivotril, clonazepam, alprazolam, todos esses que a gente já conhece, né? Relaxante muscular. Então a gente precisa questionar por que é que as pessoas não estão conseguindo dormir, né? Dormir, que é a atividade fisiológica mais importante do nosso organismo, mais do que beber água, mais do que se alimentar. Dormir é fundamental. Quando a gente vai no médico, né, a gente questiona, o médico questiona pra gente, tá dormindo? Como é que tá o sono? Quando alguém passa numa psicóloga, a gente questiona, como é que tá o sono, né? Porque a partir do entendimento de como é que tá as atividades fisiológicas daquela pessoa, a gente, né, consegue encontrar sinais de como aquela pessoa está, né, se sentindo e do que é que está acontecendo, da possibilidade de haver algum transtorno. Então a gente tem uma pandemia de, né, saúde mental. As pessoas não conseguem dormir e recorrem à droga para isso. Então, é fundamental que hajam políticas públicas que garantam, né, um acesso de qualidade e um acesso responsável à droga, no caso de ser necessário, mas que haja também um questionamento de por que está sendo necessário tanta droga para que as pessoas consigam dormir. A gente agradece sua participação, deseja um bom fim de semana e um bom carnaval para você. Obrigada. Gosta de carnaval? Gosto muito. Esse ano eu vou fugir um pouquinho do carnaval, vou descansar, mas gosto muito de carnaval. Espero que todos tenham um bom carnaval, com saúde, com tranquilidade.